Olá, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Hoje, graças a Deus, são 2 de agosto de 2019. A paz a todos. Mais uma vez, retomo essa tribuna para falar de coisas do Brasil. Coisas grandes, coisas que envolvem uma política, uma macropolítica. Se é que a gente possa falar de macropolítica, de política com P maiúsculo no Brasil. Mas vamos tentar. Meus amigos e minhas amigas, hoje estão falando muito, como há muito tempo, sobre o clima, sobre o aquecimento global, o que é uma preocupação para todos, mas acredito que nós temos um equívoco aí. Vladimir Putin, o ditador da Rússia, foi muito claro quando disse que os interesses econômicos predominam nessa história de política climática. Naturalmente, o homem tem certa influência. Se ele corta a mata ciliar de um rio, como fizeram com o Rio São Francisco, assoreia tudo. Todo mundo sabe disso. Mas o homem não tem o poder de descongelar a geleira do Polo Norte e do Polo Sul. E essa história do aumento do volume do mar, isso é histórica, desde que mar existe. O aquecimento da Terra vem aquecendo naturalmente desde que a Terra existe. Nós começamos aqui com o bolo, com a grande bola de gelo. E a vida foi nascendo à medida que as geleiras foram se diluindo. Naturalmente eu não sou a favor de uma agressão implacável sobre a natureza, sobre os rios, sobre as florestas, sobre o cerrado e até a caatinga. É preciso ser preservado. E o Brasil tem política para isso. Na Amazônia, por exemplo, quem é proprietário de terra na Amazônia sabe que 80% da propriedade é intocável. 80%, isso não é pouco. Agora, o terrorismo que estão fazendo sobre o desmatamento no Brasil é algo muito sério. O que nossos adversários, competidores no mercado internacional, principalmente do agronegócio e da mineração, o que eles querem é impedir que o Brasil explore as riquezas de seu território. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu já presenciei, vamos dizer assim, como assessor, chefe de um ministro, um certo senhor que veio ao Brasil propor uma moratória na plantação de soja, que eles lá do outro lado do oceano bancavam adiantado. Mas o ministro, como é um patriota, o ex-ministro, disse: olha, se o senhor não sai daqui agora, eu mando chamar a polícia. E assim foi feito e ele se mandou. Porque entrou no nosso território, entrou no gabinete de um ministro sério e honesto para fazer uma proposta indecente, pensando que todo mundo no Brasil é corrupto como alardeio aqui dentro e lá fora. Mas aqui dentro ainda tem pessoas honestas. Pois eu fui testemunha disso, minha gente. Fui testemunha.
Então, olhe, os ambientalistas de ocasião, que não conhecem a Amazônia, nunca foram lá, não sabem como é que o caboclo amazônida vive, não tem ideia. O caboclo amazônida é desprezado. Não tem política de saúde, não tem política educacional, não tem política fundiária, não tem nada. Ele vive lá como os índios, seus antepassados viviam. Vive de pescar, vive do extrativismo. Uma vida muito sofrida, muito simples, muito sofrida. É isso que acontece. Procure saber como vive aquela gente. A média de vida daquele povo, com muito favor, chega uns 40 anos. Com muito favor. Porque ele não tem remédio, não se alimenta bem. Vive ao Deus dará. Praticamente como Deus criou o macaco. Solto na mata. Agora, esses ambientalistas de ocasião querem fazer políticas dentro de um gabinete refrigerado lá na Vieira Souto ou na Avenida Paulista. Querem fazer políticas ambientalistas para aquela gente. Eles não conhecem nada, não sabem como se dá a vida sofrida do caboclo amazônida. Eles não sabem. Então eu digo que uma criação de bois, uma plantação de soja, uma exploração de uma mina é positiva para eles, sim, porque leva emprego e oportunidade. Leva emprego e oportunidade. Agora eu digo, os governos europeus que não preservaram e não preservam, usam carvão para alimentar suas indústrias, soltam fuligem na atmosfera como ninguém. Eu digo a Europa, eu digo a meia Europa, que é a Rússia, digo os Estados Unidos, digo a China, digo a Índia. Todos poluem muito, muito mais que o Brasil. Agora eles querem que o Brasil, de moto próprio, unilateralmente, pratique uma política ambiental que eles lá não praticam. Eles querem que o Brasil preserve matas aqui, sendo que lá não preservaram nada, eles não têm uma cobertura originária de mata na Europa e nem nos Estados Unidos. Essa gente não pode ditar política ambiental para o Brasil. Não pode ditar política ambiental para o Brasil, porque eles não têm moral para isso. Eles estão naquela do pai beberrão que diz, olhe, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Minha gente, o exemplo arrasta. E esse povo lá não tem. Em sede ambiental, eles não têm nada que ensinar ao Brasil. Então a guerra aí, meus amigos, eu digo que é guerra. Não é guerra ambiental, não, é econômica. Porque eles têm medo do grande potencial que o Brasil pode produzir grãos e proteína o dobro, ou até mais que o dobro do que produz hoje. Isso assusta eles, porque essa produção volumosa do Brasil no mercado internacional quebra eles lá do outro lado, que o Brasil pode produzir muito mais e mais barato que eles. E lá ainda tem um problema que nós enfrentamos, que é o subsídio. Subsídio à pecuária e à agricultura. É tudo subsidiado. Lá uma vaca, na Europa, por exemplo, uma vaca,
para chegar aos seus 24 meses, 30 meses, ao ponto de parir ou do abate, ela já ganhou no período de vida muito mais que um trabalhador, mesmo europeu. Porque vai um subsídio violento. Violento. Eles não têm moral para nos encarar e nos impor uma política ambiental ao gosto deles. Porque o gosto deles é simplesmente que o Brasil regrida ainda mais e eles tomem conta do mercado. Esse acordo comercial do Mercosul para o Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, isso aí, minha gente, os produtos desde lá na Europa são muito mais competitivos e mais baratos. O produto industrial. A indústria na Argentina, no Brasil, no Uruguai, no Paraguai vai minguar. Vai minguar. Porque eles vão entrar aqui de sola, como dizem aí no futebol, vão entrar de sola e arrebentar com a nossa indústria. E arrebentar com a nossa indústria. Não existe aí competitividade, não. Não existe, não. Aí vai ser simplesmente o Brasil abriu a porteira e eles vão entrar de jeito. Vão entrar e vão reduzir o Brasil a menos que um estado agrário, porque eles lá subsidiam os seus produtos agropecuários e podem entrar aqui no Brasil com maior competitividade e destruir o esforço que já foi feito pelo homem do campo, pelo empresário do campo, pelo agricultor familiar, que hoje nos coloca num dos melhores do mundo. Por outra, os Estados Unidos querem um acordo de livre comércio com o Brasil. É outra facada. É outra facada, porque os Estados Unidos, mais ainda que a Europa, tem produtos mais competitivos que o Brasil. Principalmente na agricultura deles lá, que é mais evoluída. Apesar do Brasil estar no vértice da pirâmide de produção agropecuária do mundo, mas está abaixo dos Estados Unidos. Produz menos um pouco e a qualidade dos produtos americanos não são maiores ou melhores que a do Brasil, mas eles reputam. Reputam alegando problemas sanitários, rejeitam a nossa carne, rejeitam a nossa soja, rejeitam o nosso milho. Minha gente, essa coisa ambiental, de política ambiental e climática, por consequência, isso é uma guerra econômica. É uma guerra econômica. E a Europa, principalmente a França e a própria Inglaterra, tem medo do Brasil entrar com seus produtos lá mais baratos, melhores e mais baratos. Por isso eles contratam ONGs de toda a natureza para vir para o Brasil, atormentar o Brasil, contratando desocupados no Rio, em São Paulo, em Minas, em toda parte do Brasil, para atrapalhar a vida do Brasil, a vida nacional. Você vê a mídia que recebe muito dessa gente. A mídia nefasta e latifundiária, eles recebem muito desses governos estrangeiros para apoiar as ONGs que atrapalham o Brasil. Hoje, a mídia está tratando o tal do Greenpeace como se ela fosse uma instituição nacional, mas não é não, são os invasores. São os invasores e atormentam a vida dos produtores da Amazônia como ninguém. Eles têm que ser refutados com energia. E aqui eu digo,
o governo brasileiro tem que fazer. Quero repetir, aqui no Brasil o governo federal tem que fazer. No estado do Amazonas e no estado do Pará, mais pelo menos 5 territórios. Subdividir aquele território, deixar o estado do Amazonas, mas pegar 90% dele, deixar o estado do Pará e pegar 90% e dividir em territórios. Para que possamos estar mais próximo, o poder público esteja mais próximo da Amazônia e não deixar essas ONGs internacionais que são invasoras prejudicar o Brasil como estão prejudicando. Que eles vêm para cá amando dos produtores lá da Europa e dos Estados Unidos e ajudam na mídia nacional e na mídia internacional a esculhambar o Brasil, dizendo que o Brasil não preserva, que não preserva aqui nada, que não preserva são eles lá, que não tem 1 metro quadrado de mata originária. E eles estão vivos lá, estão ricos. Nós não podemos deixar, o Brasil não pode deixar de explorar seu território por pressão de ambientalistas mercenários, vagabundos, que atrapalha o Brasil. Mesmo o brasileiro, eu vejo cada tese aí furada. E aqui eu quero mandar um abraço e meus cumprimentos a Vladimir Putin, que ele mesmo rasgou as cortinas dizendo que isso aí, essa política ambiental internacional é coisa de interesse econômico. E é mesmo. Parabéns, seu Putin. Não obstante ser um ditador, mas pelo menos dessa vez Vossa Excelência falou a verdade. É interesse econômico que eles colocam a questão ambientalista na frente e ficam inventando. Que aquecimento global, que nada, se nós estamos com gelo até no Saara, como já disseram. Que aquecimento global, que nada, se até em Teresina, lá no Piauí, já faz frio. Em Rio Branco, no Acre. Em Palmas, no Tocantins, lugares reputados mais quentes do Brasil. E a gente é mentira para todo lado, é mentira para todo lado. E a mídia nociva, estipendiada de fora para dentro aqui do Brasil, recebe muito para prejudicar o Brasil, para atirar no coração dos produtores brasileiros, mentindo que não tem essa história de aquecimento global, coisa nenhuma não. A Terra se aquece desde que a Terra existe. E é por isso que nós estamos aqui, que foi viabilizado. A Terra se aqueceu até o ponto do homem aparecer e sobreviver. Meus amigos, a minha passagem aqui hoje foi justamente para falar desse problema. E o Brasil, se quiser ter o domínio da Amazônia, a propriedade real da Amazônia, tem que subdividir o estado do Amazonas e do Pará e até do Acre, aí em uns 5 ou 6 territórios, para administrar mais de perto o que pertence a todos os brasileiros. É caro, aí sim é, mas é um preço que se paga sabendo que temos no nosso território riquezas e que será compensado. Agora não podemos ir nessa, não, tem que ter certificado disso, certificado de nada. E ainda vou mais longe, o Brasil não precisa desses caras não. Não precisa. O Brasil tem um mercado pujante, um povo inteligente, mercado consumidor pujante, como eu já disse, e que dá sustentabilidade para tudo que produzirmos aqui.
E o mundo lá fora não pode fazer biquinho, não, porque eles precisam da soja brasileira, precisam do milho, precisam do sorgo. Eles lá precisam da carne brasileira, eles precisam. Não adianta fazer biquinho, não. Esse negócio de certificado de área devastada ou não devastada, os governos brasileiros historicamente curaram em preservar a ambiência climática do Brasil. Não temos essa devastação que eles têm, não, que eles dizem. E nem a devastação que eles têm, que eles fizeram. Então, para finalizar essa passagem aqui, eu digo que é uma guerra comercial. Eles usaram a engenharia do clima para colocar os produtores rurais do Brasil, a agricultura familiar, tudo em xeque. Meus amigos e minhas amigas, fiquemos atentos e passamos a reivindicar a subdivisão do território amazônico brasileiro em territórios com administração firme e expulsando os Greenpeaces e expulsando tudo que é ONGs estipendiadas pelo capital estrangeiro para impedir a nossa produção, para nos prejudicar. Meus amigos e minhas amigas, esse negócio desse fundo do clima lá da Noruega, que inclusive a primeira-ministra lá praticamente agrediu o presidente Michel Temer. Com que autoridade que eles mandam alguns míseros dólares para cá, o Brasil pode rejeitar esses recursos e segurar a onda? Pode sim. Nós não podemos aceitar migalhas, esmolas, porque eles dão $1 e querem 1 milhão de volta. E é isso que acontece. Que Deus nos ajude e fiquemos todos atentos, de olhos arregalados, para não deixar que levem o que é nosso. Muito obrigado. Que Deus nos ajude.